Que seja essa a nossa oração nesta manhã e que nós possamos também deixar que o Senhor, estando bem perto, fale conosco. Seja Ele a falar conosco, não nós, somos apenas instrumentos, bastante limitados, mas que confiamos na graça de Deus. Eu queria convidá-los hoje a abrirem comigo em Josué, capítulo 1. Nós queríamos trazer para esta manhã o tema coragem. Você vai perceber aqui, eu não sei que versão da Bíblia você estará usando, mas algumas versões vão usar esta expressão, seja forte e corajoso. E esta palavra aparece 3 vezes nesse curto texto do capítulo 1, verso 1 a 9. Então eu queria desafiá-los a pensarem nesse tema e pensarem que aqui Deus está realmente nos desafiando, porque temos tempos difíceis, mas temos um desafio do Senhor para uma vida corajosa da maneira certa, maneira esta que o texto vai nos ensinar. Vamos olhar então Josué capítulo 1, versículos 1 até versículo 9. Obrigado. Josué 1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Pai amado, reconhecemos a nossa dependência de Ti, só o Teu Espírito pode conduzir a palavra ao coração, ao nosso coração, para que sejamos edificados nesta manhã. Estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir Sua voz. Ensina-nos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Duas lembranças nesta área da coragem eu tive enquanto eu lia. Eu li em certa ocasião, eu vi um vídeo na África que alguém conseguia afastar um leão, um poderoso leão, e ele apenas tinha na mão uma vara. Depois eu vi outro caso onde ele tinha um objeto, um rolo de papel, qualquer coisa, e a coragem dele era tal que o leão não conseguia atacá-lo, acabava se afastando. Mas você pode dizer assim, bem, eu nunca vou estar na savana africana, então eu não preciso dessa coragem. E também pode dizer assim, será que eu que estou falando isso tenho essa coragem de enfrentar um leão? Também não vou ter. Mas nós temos muitas situações, inclusive esta que se passou dessa doença, né, do 19, aí, do ano 2019, que certamente ameaçou você, né? Nós tivemos casos em que nós ouvimos de pessoas passando mal, literalmente, não por estarem doentes, mas pela notícia de que poderiam ficar. Pessoas quase desmaiando só pelo fato de estarem sabendo que os hospitais estão cheios de doentes. E a Bíblia diz que no fim dos tempos as pessoas desmaiarão de pavor pelos acontecimentos, pela expectativa do que está para vir. E nós estamos vendo isso crescer no mundo. Agora, como cristãos, estamos preparados para isso? Estamos preparados para enfrentar o desafio? Não é exatamente um leão na África, mas um acontecimento da nossa vida diária que muitas vezes nos ameaça.
A coragem é considerada uma virtude, é a capacidade de agir com controle da situação, ainda que tenhamos medo, porque medo também é uma emoção natural, e também é importante ter, porque somos humanos, temos também medo, mas devemos ter essa capacidade, como Deus chama Josué e diz: tenha coragem, tenha força. Ele usa 3 vezes essa expressão, no versículo 6, é uma vez que ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. Essa expressão aqui, bom ânimo, tenha coragem. Não se deixe abater embaixo dos problemas. E ele passa a se referir ao que estava acontecendo naqueles dias, né? Nós temos que realmente desenvolver essa capacidade de, apesar de sentirmos medo, porque somos humanos, mas vencermos esse medo pela confiança no Senhor. Isso que vamos ver no decorrer desse texto. Deus deseja que tenhamos coragem para assumir compromissos pela fé nele. E é o que nós vemos aqui. Deus estava chamando Josué para assumir o compromisso de conquistar a terra pela fé nele. Israel havia saído do Egito, foi liberto, caminhou aqueles 40 anos no deserto. Josué estava ali junto, e diz o texto, servo de Moisés, servindo a Deus junto com Moisés, servindo a Moisés perante Deus. E nesse trajeto, muitas experiências marcaram a vida de Josué. Ele foi um dos únicos, né? Só foram 2 que foram corajosos para ir ver a terra e, quando voltaram, confirmar que poderiam vencer. Os 10 falharam e eles 2 se mantiveram. Então aqui está ele agora, cerca de 40 anos depois de todas aquelas voltas pelo deserto, depois que aquela geração morreu, ele está diante do povo e tem um desafio tremendo. Josué precisava, diz o texto, passar o Jordão. Dispõe-te e passa esse Jordão. Pode parecer fácil para nós, passar um rio. Mas ele tinha que passar este rio com esta multidão de pessoas que estavam com ele. O rio, ao mesmo tempo que era uma fronteira, uma divisa, uma barreira, era também depois um problema no tentar voltar. Era uma passagem para não voltar sem conquistar. Era um desafio, um compromisso, diríamos assim, de vida ou morte. Porque ao passar para o outro lado, eles teriam que vencer, ou seriam vencidos porque não fugiriam facilmente. Na vida cristã nós temos que assumir compromissos firmes. Nós não estamos indecisos se queremos seguir a Jesus ou não. Eu não sei se o teu coração está indeciso, mas eu espero que não. Eu espero que você tenha dado esse passo de fé em Jesus Cristo para não voltar mais. Você passa uma barreira, você passa esse Jordão, e lá você tem inimigos, mas você não está disposto a voltar atrás. Então, na vida cristã, nós muitas vezes ouvimos mensagens que a vida cristã é uma maravilha, que você vai ter sempre saúde, vai ser rico, as mensagens que estão aí. Mas a Bíblia nunca diz isso. A Bíblia diz, tome sua cruz e siga-me. A Bíblia diz que nós temos desafios, nós temos lutas muito grandes, e essas lutas muitas vezes nos confundem. Porque nós não sabemos identificar o porquê acontece isso ou aquilo, e por vezes, no que acontecia em Israel, causa uma impressão que nos enfraquece na nossa comunhão, na nossa vitória, no nosso olhar para frente, olhar para Cristo, para o projeto de Deus, que Deus tem para nós. Então Deus diz a Josué aqui, mostrando a ele que havia sim uma dificuldade. Ele diz, Moisés, meu servo, é morto, agora é tua vez de se levantar e fazer a obra que eu tenho para você. Quando Deus retirou o seu servo, Deus esperava que Josué assumisse. E nós temos também a necessidade de reconhecer que há tarefas que são bem pessoais. Cada crente tem uma tarefa pessoal na igreja. E que essa tarefa seja desenvolvida dentro desta mesma visão, desse quadro de submissão a Deus e sujeição ao propósito de Deus, aqueles que estão desenvolvendo esse propósito, como Deus deixa claro aqui, Moisés, Josué, e agora os que seguiriam nesse desafio. Nós também fomos libertos. Nós também temos um desafio. O Jordão é um símbolo da santificação.
Assim como o Mar Vermelho, quando eles passaram, era um símbolo do novo nascimento. Mas agora esse Jordão é um símbolo da santificação. E por vezes esquecemos que nós, desde que nascemos de novo em Cristo, precisamos zelar por esta vida santificada, precisamos passar barreiras e vencer os obstáculos. Nós temos visto cristãos bem preparados até em formação espiritual fracassarem às vezes. E Paulo ele diz, aquele que está em pé, cuide que não caia, porque todos nós estamos numa verdadeira guerra espiritual. E por isso precisamos estar atentos e ter esta coragem que Josué tinha. Nós encontramos o primeiro fato bastante marcante, é a declaração de que ele está sozinho agora, e que Moisés já não está com ele. Nós temos uma outra questão aqui, ele diz, você tem que passar esta grande barreira, mas Deus diz, eu estarei contigo. Mas ele tinha que passar para o outro lado, na conquista da terra. E depois Deus desenvolve para ele os limites da conquista. E se vamos olhar para a história de Josué, nós vamos encontrar aqui que Josué não conseguiu chegar a toda a extensão da conquista que Deus queria que acontecesse. Deus sempre tem nos colocado propósitos que são maiores do que a nossa possibilidade. Mas Ele quer cumprir através de nós esses propósitos. Por isso que Deus dá dons aos seus filhos, para que nós possamos desenvolver na igreja local. Há situações que marcam limites na nossa vida também, e que nos impulsionam para fazermos a obra de Deus de acordo com o que Deus já nos capacitou. Nós precisamos descobrir o que é que Deus quer que eu faça. O que Deus tem para mim na igreja? Qual é a área que eu posso ajudar? Que eu posso servir? Quando Cristo planejou a sua igreja, Ele não planejou que tenham membros inativos. Ele planejou que cada membro faça a sua parte, tenha uma função dentro da igreja. Parece um pouco fora daquilo que estamos falando, mas tem a ver com aquele grupo de pessoas unidas pela direção de Josué agora para conquistar a terra. Não seria Josué passar sozinho. Não seria ele capaz de fazer sozinho. Era preciso que eles se unissem. Nesse tema coragem, eu não queria apenas pegar o exemplo de um general como Josué, mas eu queria trazer a história de uma jovem, aquela que se tornou rainha, Rainha Esther. Esta jovem, eu creio que é um dos maiores exemplos de coragem. E eu creio que vocês conhecem essa história muito bem. Eu não vou citar cada texto em toda a história, mas citar alguns acontecimentos marcantes na vida de Esther, para dizer que não são só esses, no caso aqui Josué, ou aqueles homens que estão à frente da obra, mas Deus vai exigir coragem de cada crente. Você lembra a história de Esther? Se você vai lá para o livro de Esther, você vai perceber que foi uma jovem que foi escolhida entre muitas para ser a rainha. Parecia muito bom, parecia uma glória tremenda. Ela entrou para o palácio, era agora a rainha. Mas ela não sabia que estava se levantando ali um homem da iniquidade, um homem terrível. E que esse homem conseguiu a assinatura do rei para eliminar toda a nação de Israel, todo o povo judeu espalhado naquele grande império. E ela era judia. E agora está diante de um desafio. O seu tio foi o primeiro ameaçado por esse terrível Amã. E então a Esther está no palácio. E aí, quando vemos o capítulo 3, nós vamos encontrar aqui o verso 5 e 6, está descrevendo o acontecimento. Que esses súditos tinham a obrigação de se sujeitar se prostrar diante do grande Naamã, grande Amã. E no verso 5 diz que o Mardoqueu, aquele tio de Esther, da rainha, não podia se prostrar. Não podia reverenciar, adorar um homem. Ele podia somente adorar a Deus. Mas isso exigia uma coragem tremenda já dele. Quando todos se prostram e ele tem que ficar em pé. Se você está num grupo grande e você tem alguma situação que precisa, todos aplaudem, todos ficam em pé e você fica sentado. Não é fácil. Esta pressão é muito grande e Mardoqueu ficou firme.
Mas agora a ira de Amã levou com que a lei fosse feita e carimbada pelo grande imperador. A lei dos medos e dos persas. A lei que não podia ser revogada. Então aqui o versículo diz, nesse versículo 5, que Amã, vendo que Mardoqueu não se inclinava, e depois no verso 6 diz que pensou num propósito maior, não somente matá-lo, mas matar todos daquela descendência de Abraão, todos os judeus. Se olhamos essa história, vemos que na maioria daqueles judeus que lá estavam, podiam ser até judeus nominais, porque nós sabemos que voltaram para reconstruir o templo cerca de 42 mil numa primeira leva, mais que isso depois, voltaram para reconstruir Jerusalém, e esses ficaram. Mas mesmo não sendo daqueles corajosos que voltaram, Deus ainda queria cuidar deles. E a rainha Esther estava diante de um grande problema. Nós vamos encontrar um pouco mais à frente o grande desafio de fé que ela teria. Capítulo 4, nós vamos encontrar no verso 13 e 14, eu vou ler esses dois versículos. É o momento em que ela é confrontada diante do problema. Um problema muito maior do que ela pudesse imaginar. E exigiria dela coragem para assumir uma posição, ou se acovardar, se esconder e deixar que o seu tio, a sua família, o seu povo perecesse. Então nós encontramos um quadro muito complicado. Alguém que é colocada numa posição de glória como rainha, mas não sabia que naquela posição Deus a colocou com um propósito: salvar o seu povo. Nós não sabemos os problemas que vamos ter. Nós não sabemos quais são as dificuldades que estão para vir. Mas o importante é que cada dificuldade nós possamos olhar para Deus e perguntar: Senhor, afinal, por que o Senhor me colocou nessa condição, nesta situação? E esta é a posição de coragem que Deus espera de nós. Não é coragem olhando para nós, mas é coragem para admitir que Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e que esse plano deve ser seguido segundo a orientação divina, não segundo o meu querer. Esther não tinha nenhuma vontade de defender seu povo, porque ela sabia que isso para ela era impossível. Era mesmo impossível. Este homem era o mais poderoso depois do rei. Ela, aquela jovem simples, que conseguiu chegar lá e está diante de um grande problema. Eu vi aqui uma semelhança com aquilo que o Novo Testamento diz, que quando Deus permite uma dificuldade, Ele já vai prover o livramento. É um princípio divino, que Ele não nos coloca numa situação sem pensar que poderemos achar a saída, se nós olharmos na direção certa, olharmos para o Senhor, em sujeição a Ele. E isso é uma promessa de Deus. Deus diz que sempre que acontecer uma situação de crise, Ele proverá o livramento para aqueles que nele esperam. Esther recebe a comunicação do seu tio, nesses versículos, capítulo 4, verso 13 e 14. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. A fé desse homem é muito profunda. Ele não se intimida, apesar de sentir medo, mas ele não perde a coragem de fazer a afirmação que Deus não deixaria o seu povo ser dizimado, destruído. Que Deus tinha levantado uma situação de livramento, ele não sabia como, mas Deus tinha. E ele diz: e quem sabe você está aí no palácio por causa disso? Quem sabe se você está aí por causa disso? Quem sabe se você está aí nesse momento agora por causa de situações difíceis ao teu redor, quer seja com vizinhos, amigos, parentes, não interessa quem. Mas no lugar que você está, se esta situação chegou ao teu conhecimento, considere a possibilidade de no mínimo dobrar os joelhos e dizer: Senhor, o que eu posso fazer para te servir nesses momentos?
nessas situações. E isso é o que é coragem. É coragem para admitir que precisamos de Deus e que Deus espera de nós uma reação de fidelidade, uma reação de interesse em participar na obra de Deus quando as crises acontecem, e não fugir delas. E é interessante a resposta que Esther dá. E eu exatamente trouxe esta história para esse tema, porque estou pensando mesmo numa jovem que agora é rainha, mas que ela não tem o poder que poderia ter visível, né? Tanto é que você vai observar aqui que ela não tem coragem de entrar no palácio, a não ser depois que ela é revestida, certamente por Deus, para tomar essa decisão. No versículo 16, ela diz que Mardoqueu devia começar tomando algumas decisões. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Aqui estão alguns princípios desta coragem que vem de Deus. Não é visando nossa força. Ela reconhece que ela está indo contra a lei, porque a lei não lhe dava direito de chegar ao palácio, senão quando fosse chamada. Qualquer pessoa que chegasse ao palácio sem ser chamado, se o rei não estendesse a demonstração de autoridade, me fugiu a palavra agora, o cetro, se o rei não estendesse o cetro, essa pessoa seria morta. E Esther sabia disso, que ela podia chegar e por alguma razão o rei não fazer isso. E ela seria morta. Mas ela diz, aqui encontra-se uma das fontes desta coragem que Deus espera que tenhamos. Primeiramente, a coragem de pedir que orem por nós. A coragem de dizer, eu preciso da tua oração. E ela diz, vocês devem então, se querem que eu vá até o palácio, vocês devem orar e jejuar. Essa palavra, esse assunto sobre jejum, nós não vamos tratar agora. Mas é muito interessante que não é só da cultura judaica. O próprio Jesus depois ele diz que no dia em que ele não estivesse mais, os seus filhos iriam orar e iriam jejuar. É preciso notar e entender o que isso significa, mas sem dúvida alguma significa uma consagração mais profunda. O recusar de tomar parte naquilo que é base da nossa vida, a alimentação, para gastar tempo na comunhão e para enfrentar os nossos desafios, para pararmos de lamentar a nossa crise e chegarmos a Deus e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. E chegarmos àqueles que podem participar conosco e dizer, preciso da sua oração. Estou numa situação de crise. Preciso da sua oração. Não é nem necessário dizer que crise é esta, que por vezes não é preciso e nem devemos. Mas devemos dizer, estamos numa crise e preciso da sua oração. E esta é a base da coragem desta jovem. E depois a renúncia. A renúncia que ela tem de dizer, se eu perecer, eu pereci. Sabe quando alguém decide entregar-se ao Senhor mesmo? Numa entrega profunda e sincera e dizer, a minha vida é tua, para o teu serviço. E se eu tiver que morrer, então eu morrerei. Quando eu falei no início que eu lembrei 2 coisas ao pensar nesse tema, 2 ilustrações, eu lembrei dessa questão lá de um leão na África sendo dominado por alguém que não mostra medo, mas isso é coisa que nós não vamos estar lá presenciando. Mas eu lembrei quando eu conheci o irmão Peter, ele estava trabalhando com os irmãos na Rússia, perseguidos. E eu lembrei quando ele contou de chegar naquele lugar onde iria apresentar o passaporte, na divisa, na entrada, na fronteira. E que se o identificassem, ele podia ser preso e torturado e não sei mais o que poderia acontecer. Esse tipo de coragem, quando nós decidimos fazer a obra de Deus, apesar das dificuldades, isso é realmente o que precisamos ter. E nesse tema eu pensei em citar isso, porque realmente
é aquilo que nós tomamos decisões de fazer apesar dos riscos, apesar das dificuldades. É diferente do que você ser jogado numa situação que você não queria. É quando você decide servir a Cristo apesar dos riscos. Agora eu queria perguntar a vocês se daqui a pouco tempo surgirem leis no nosso país que proíbam a leitura da Bíblia, a oração, o ajuntamento dos irmãos, o que você vai fazer? Você vai afastar-se, esconder-se, ou você vai assumir uma posição de luta, de coragem? Lembrando mais um detalhe: sabedoria. Coragem não pode acontecer sem sabedoria. Quando nós encontramos aqui esta palavra coragem, ela aparece dentro de uma atitude de Esther, de planejar muito bem. Você conhece a história? Ela chamou o rei, chamou o inimigo, inclusive, para um banquete, e não revelou nada no primeiro. Ela criou mais um ambiente favorável para ela num segundo banquete. E quando você lê a história, você vai ver que ela não pediu a vingança. Ela pediu, por favor, me dê direito de viver. Foi mais ou menos isso que ela disse. Eu estou aqui rogando pela minha vida e pelo meu povo. O rei disse a ela: eu te dou a metade do reino, se você quiser. E ela, com muita sabedoria de Deus, ela disse: se queres me dar a metade do reino, me dê a minha vida e o meu povo. Então isso realmente foi um impacto para o rei. Foi uma maneira de dizer: eu estou sendo ameaçada e eu gostaria apenas de pedir pela minha vida e pelo meu povo. Então, coragem tem que vir acompanhada de sabedoria. Nós não podemos dizer sou corajoso para dizer e fazer qualquer coisa. Nós temos que dizer e fazer qualquer coisa que agrade a Deus. E desta maneira, é corresponder ao projeto de Deus na nossa vida. Fazer o que Deus tem para nós. E claro, Deus tem esses projetos, nós podemos não alcançar os limites que Deus esperava. A Bíblia diz que depois que Josué morreu, muita terra ainda faltava para ser conquistada. Nós não somos perfeitos, nós falhamos muito, mas o importante é que nós não venhamos desistir, venhamos retomar com iniciativa forte, fazer a vontade de Deus. Eu não vou seguir a história de Esther, mas eu gostaria que você lesse mais uma vez e visse a posição desta jovem, que seria muito fraca diante dos poderes tão grandes daquele império, mas que no desafio de enfrentar a lei, naquele caso, a lei do império, naquele caso de enfrentar o inimigo que realmente ameaçava o seu povo, ela fez a vontade de Deus, uma sujeição sincera. Achei muito interessante um dia em que estávamos fazendo um estudo na casa do nosso irmão Sandro. Estamos lá fazendo estudos bíblicos já há alguns meses. Há sempre um grupo de pessoas que lá se reúnem. E um dia eu disse que há muitas pessoas que não têm coragem de assumir um compromisso com Cristo. São pessoas que estão numa posição um pouco neutra. Elas não querem nem passar para lá, nem ficar do lado de cá. Como aquela ideia do Rio Jordão. Elas não querem assumir um compromisso sincero com o Senhor. Eu achei interessante que uma jovem, a Isabela, de 13 anos, ela disse: eu tenho coragem. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu acredito também na decisão de uma adolescente. Acredito muito porque eu tomei minhas decisões na adolescência que me seguraram depois nas coisas do futuro. E eu acho que você que é adolescente, você que é jovem, tem que tomar hoje decisões firmes, corajosas, de excluir todos aqueles sites, aqueles vídeos, todas aquelas coisas que possam abalar a tua fé. Tirar do YouTube isso, bloquear esses sites no Instagram ou outra área que você esteja sendo afetado. Esse tipo de coragem é muito importante na vida de um jovem e mesmo de um adulto. Nós temos visto pessoas caírem no pecado porque não têm coragem, talvez, de imediatamente, quando são confrontados pelo leão, por Satanás, com essas informações satânicas que a internet consegue projetar, jogar no nosso celular, nosso computador, e essas pessoas depois podem cair, né? Então nós temos a necessidade de tomar posições firmes e fortes, todos nós. Nós temos acompanhado lá em Portugal um casal muito amado,
que tem lutado muito com isso. Ouvi de Santa Catarina um jovem que disse que realmente destruiu todo o seu computador porque aquilo era um problema para ele. Eu não julguei que foi com muita sabedoria, porque o aparelho em si, ele vai precisar depois, né? Mas o fato é que nós estamos numa diversidade de situações. Eu estou citando aqui alguns exemplos, mas são uma diversidade de situações que nos ameaçam. E temos nós coragem para tomar essa posição de passar o Jordão no sentido daquela ideia da santificação com o poder que vem de Deus? Queria agora seguir em Josué novamente para realmente colocar aqui o que é que lhe daria base para esta vida corajosa. O que é que lhe daria força para enfrentar? Veja só o que está dizendo aqui. Vamos voltar ao versículo 2. Versículo 2, no meio do versículo, diz: levanta-te, pois, agora. Versículo 3, todo lugar que pisar a planta do teu pé, tenho dado. Ninguém te poderá resistir, versículo 5. Esforça-te, tem bom ânimo, versículo 6. Verso 7, tão somente esforça-se e tem bom ânimo. Nós vamos encontrar princípios aqui. E eu gostaria que nós pudéssemos já, chegando ao final do nosso tempo de meditação, pensar aqui o primeiro grande elemento que nos carrega para uma vida de coragem é saber o que Deus quer que a gente faça. Há vontade de Deus para nós. Josué, o Moisés já não está aqui, agora é você. Eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um projeto, eu quero que você passe o Jordão e conquiste. Será que nós sabemos a vontade de Deus para nós? Nas coisas pequenas da igreja, no dia a dia do nosso trabalho, no nosso espaço familiar. Essa semana você já pediu: Senhor, eu quero a tua vontade? Você já orou essa semana dizendo: Senhor, eu preciso que me dê a graça de saber como eu posso agir nesta e nesta e nesta situação? A tua vontade. Eu não quero o meu pensamento. Eu não quero as leis lá de fora. Aquilo que eles dizem, eu quero o que tu dizes. A tua vontade. Quando Josué sabia a vontade de Deus para a sua vida, a sua vocação, este é um elemento de coragem, que nos dá a coragem. A coragem tem que estar sustentada nesta base de fé. E essa é a primeira questão. Vontade de Deus para a minha vida. Preocupe-se com isso. Isso é fundamental para uma vida vitoriosa. Uma segunda questão, promessa de Deus. Baseia-se a nossa fé nas promessas de Deus? Mas não olhe só a promessa, especialmente do Velho Testamento, mostrando prosperidade. Olhe a promessa do Senhor Jesus estando conosco enquanto carregamos a cruz. Não olhe só as promessas de Deus no aspecto positivo, mas olhe também quando estivermos servindo a Ele em momentos difíceis. Então, nós temos aqui a promessa de Deus. Depois o verso 7 e 8 fala da obediência. É outra base para nos dar coragem, porque uma consciência que não está em obediência entra em um conflito pessoal e naturalmente com o Senhor. E como é que nós vamos ter coragem depois? A coragem nossa pode existir ainda, mas vai falhar em algum momento. Porque sem o Senhor não há vitórias. Então o versículo 7 e 8 vai nos dizer: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então aqui nós temos um grande, a base de obediência, que vai nos dar a condição para uma vida de coragem para enfrentar. Quando tivemos a situação dessa enfermidade, teve um período lá que nós tivemos um bloqueio entre Marinha Grande e Leiria. Nós estamos a 11 quilômetros longe, há irmãos em Leiria e nós estamos morando em Marinha Grande.
E como houve esse bloqueio, ninguém podia passar de lá para cá, nem daqui para lá. Então eu pensei, está na hora de a igreja reconhecer que precisa desenvolver mais comunhão nos que estão mais próximos. Porque esses irmãos que estão do outro lado, eles precisam saber que se um dia houver um bloqueio mesmo, impedindo os crentes de terem reuniões como temos hoje, que nós tenhamos a graça de saber nos encontrar para oração em espaços menores. E nós sentimos isso, porque queríamos ir, depois conseguimos naturalmente, nós conseguimos uma autorização para andar em todo o território nacional por causa do trabalho de apoio missionário, social, emocional às pessoas, né? Mas os crentes em geral que não tivessem uma atividade nesse sentido, de apoio social, não poderiam passar esta barreira. Não poderiam viajar de um município para o outro. E quando é que nós podemos imaginar, como é que nós podemos imaginar que não teremos impedimentos à obra de Deus, à Igreja de Cristo, quando nossos irmãos em outros países já estão sendo muito perseguidos? O que é que podemos fazer, desde já, para estarmos preparados com uma fé firme, com planos práticos, de servirmos a Deus num espaço menor de comunicação, de amor, de comunhão, e enquanto pudermos, nos ajuntarmos mais, como igreja, todos reunidos, para esse grande desafio que Esther viu necessidade lá e disse, orem por mim. E que Josué aqui tem promessas dizendo, eu estou contigo. Então, se nós não temos o Senhor conosco, como podemos vencer? Como vamos ter o Senhor conosco se não tivermos a obediência, o interesse pela sua palavra? Em último lugar, a Bíblia diz que Josué tinha aqui uma confiança absoluta. Verso 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que promessa maravilhosa. Não foi a mesma promessa que o Senhor Jesus fez? Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos desafios! Você podia relatar os teus, nós íamos relatar os nossos. Quantos desafios, quantas lutas. Quantas vezes talvez você pensou que já estava derrotado. Mas não interessa as leis naturais nesta hora. Interessa a graça de Deus. A lei dos medos e dos persas fazia Esther tremer, porque depois do carimbo não podia ser revogado. Mas Deus ainda tem autoridade. Então, nós temos no mundo muitos desafios. Que tenhamos sabedoria para agir com confiança no Senhor, para não agir na carne, não agir na nossa força, mas agir pela graça de Deus. E essa coragem, provavelmente, de joelhos. Quando eu estou falando coragem, eu não estou falando de alguém armado. Estou falando de alguém desarmado diante do Senhor. Alguém que consegue entregar a Deus, dizer, Senhor, se eu perecer, eu pereci. Mas eu quero estar onde Tu queres que eu esteja. E se for essa a nossa decisão, então nós podemos dizer, vamos avançar, vamos conquistar aquilo para o que Deus nos chamou. Porque é isso que o Novo Testamento diz. Nós devemos, Paulo disse isso, ele disse, eu estou conquistando aquilo para o que eu fui chamado a conquistar. Que nós possamos fazer isso para a glória e honra do nosso Deus. Amém.